Fala galera, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Bruxo do Vale do Bruxo e mais uma vez eu demorei horrores para poder gravar esse conteúdo. Olha que legal se eu não tô atrasado mais uma vez, né, com a minha promessa. Então assim, estamos tentando bater a meta aí de gravar todos os meses, pelo menos 2 vezes, mas pensei pelo lado positivo, dessa vez não levou 2 anos, já é muita coisa. Então ó, fica aí. Progresso, tá saindo vídeo, tem que estar agradecendo. Pessoal, como vocês viram no título, a gente vai falar sobre a dicotomia entre o bem e o mal. Trovões. É um assunto que pode gerar certas polêmicas. Esse assunto me surgiu porque tô voltando do trabalho, cheguei em casa, falei, pô, vou gravar sobre isso. Por quê? Porque eu volto do trabalho ouvindo podcast no busão e aí vou ouvindo vídeos, às vezes sobre coisas que eu gosto, às vezes sobre coisas que eu não gosto. É importante ouvir sobre as coisas que você não gosta. Se você ouve somente aquilo que você gosta, você fica muito pouco criterioso para as coisas. E eu decidi ouvir um vídeo onde tinha alguém, não sei quem é, eu sei que ele estava no Flow, eu não vou atrás da informação, até porque, lembrando que isso aqui não é um vídeo de react, então eu não vou ficar procurando vídeo dos outros para reagir. Eu não acho que é um formato que seja agradável da gente poder trabalhar. Eu vi essa pessoa, ela estava falando sobre a dicotomia do bem e do mal e de como é muito fácil, né, você conseguir interpretar algo que é bom e algo que é mal. E aqui a gente está falando de bom, né, e mal com L. Isso pode ter ficado estranho. E aí, e era mal com U. Minha mulher vai brigar comigo. Vamos lá, falar de bem e mal. No meu canal, tudo que eu ensino aqui, tudo que eu falo aqui e tal, não é gravado em pedra, tá? Nada da bruxaria que eu vou ensinar aqui, do que eu vou falar aqui, é gravado em pedra. Ah, bruxo, eu discordo de você no assunto tal. Ah, eu discordo de você quando você fala disso. Nada do que eu falo aqui no canal é gravado em pedra. Então, tudo que eu digo é uma realidade baseada na minha perspectiva e naquilo que eu ensino para os meus alunos. Então, um exemplo muito claro que eu dou é essa ideia da política na bruxaria. Eu vejo bruxaria como um ato político. A diferença entre um bruxo e um mago é uma diferença política. Se você não tem uma diferença política, não tem por que haver a diferença entre as duas classes, não tem por que ter a diferença entre as duas vertentes. As duas vertentes podem aprender as mesmas coisas, podem ter o mesmo nível de importância, alcançar os mesmos resultados, só que uma delas serve a uma determinada classe de poder, enquanto a outra é escorraçada numa sarjeta. E aí, pensando nisso que eu explico, né? O primeiro vídeo. Não assistiu o primeiro vídeo? Você pode voltar lá, pode conferir o que eu estou dizendo, pode aprender um pouquinho mais, pode ajudar esse canal deixando o seu like, mas eu não vou falar disso agora. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre essa dicotomia do bem e do mal. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de bem e mal, surgem questões. Por quê? O nosso querido Brasil, ele é um país que foi lapidado, e ele foi crescido e foi fundado num seio cristão. Católico, inclusive. E aí o nosso país, ele cresce, né, muito católico, muito cristão, muito cristianizado, e por conta disso, a gente tem uma visão muito dicotômica das coisas, onde isso é bom e isso é mal. E é muito difícil pra gente, como bruxo, às vezes se enquadrar em qualquer uma dessas duas caixas que a gente está usando para dizer o que é bom e o que é mal. Então, ok, o que é bom, o que é mal, o que é ser bom, o que é ser mal. E as pessoas vão dizer, e foi o que eu vi no vídeo, você determina o que é bem, o que é bom, ou o que é mal, a partir dos frutos que aquela árvore vai gerar, através dos frutos daquelas ações. Então, uma ação ela só vai se tornar boa a partir do momento em que ela gera frutos bons, né? Uma macieira só gera maçãs, ela jamais poderá gerar figos. Essa é uma analogia muito estranha e muito perigosa para a gente poder falar de ações humanas e de pessoas. Eu não sei se o microfone pega o lixeiro na rua fazendo uma algazarra. Essa é uma analogia muito estranha, por 2 motivos. Primeiro,
Macieiras são árvores. Pessoas são pessoas? Não, mas macieiras são árvores. E elas sempre vão dar maçãs. Sim, não porque elas querem, não porque elas podem optar por dar ou não maçãs. Elas não têm opção. Ou elas dão maçãs ou elas não dão. É maçã, só tem como não vir maçã, só tem como vir maçã. E mesmo a opção de não fazer maçãs, ela não existe, porque a macieira meio que faz aquilo no impulso. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma ação, você escolhe o que está fazendo. Você toma essa decisão de maneira consciente. A gente não consegue determinar hoje, e aí, né, vídeo. A gente não consegue determinar isso hoje, 2026, se as árvores tomam decisões. Se os animais tomam decisões. E aí, se eu não sei se eles tomam decisões, como eu vou dizer, né, se eles estão escolhendo serem bons ou maus. Então, pessoal, é muito complicado para a gente dizer que essa é uma boa analogia. Quer dizer, uma macieira sempre vai gerar maçãs, ela jamais vai gerar figos. Então, uma pessoa que é boa, ela sempre vai fazer coisas boas. Uma pessoa que é do bem, ela sempre vai fazer coisas do bem. E se ela não fizer coisas do bem? E o que categoriza uma coisa como coisa do bem? Quer dizer, eu posso trazer muitos exemplos de coisas que não necessariamente são boas e nem ruins, mas elas podem ficar boas ou elas podem ficar ruins dependendo da interpretação que você der para elas. E o exemplo clássico que eu dou para os meus alunos é o exemplo do saruê. Bom, eu visito de vez em quando um barracão de umbanda, e esse barracão de umbanda ele fica no meio do mato. Um dia, talvez, com a permissão da casa, talvez eu grave aí para vocês, talvez a gente leve aí para estar levantando discussões sobre religiões de matriz afro. Seria uma discussão bastante interessante, vocês estão precisando disso, a internet está precisando disso. E nesse barracão, a gente às vezes vai até altas horas da noite ali, através dos trabalhos, dos rituais e tal. E já é de pleno conhecimento de todo mundo que frequenta que aquele lugar é frequentado por saruês também. Saruê, para quem não sabe, é esse bicho que tá na tela. Ele é um marsupial, ele é tipo um gambá. Ele, bom, é um animal selvagem ali e tal, ele é um animal silvestre que está ali vivendo a vida dele. Tecnicamente, pelo IBAMA, ele é considerado um animal doméstico. Ideias. E, bom, ele está ali circulando e a gente criava galinha. Né? O pessoal do terreiro ali cria galinha, não para bater, mas para comer o ovo, porque galinha bota ovo, é comida, então, bom, vocês entenderam. E aí, pô, a gente tá criando galinha e tal. E um dia eu estava sentado do lado de fora refletindo as coisas que estavam acontecendo ali, e eu vi uma mamãe saruê saindo do meio das árvores ali, no meio do mato, e passeando com seus 2, 3 filhotes nas costas. E o meu primeiro pensamento foi, lá, as galinhas estão em perigo, a mamãe saruê vai fazer a janta. E eu me peguei me perguntando sobre a dicotomia bem e mal. Por quê? Nós criamos galinhas. Barulhos no teto. Nós criamos galinhas. E se nós criamos galinhas, é obviamente mal, é obviamente ruim o saruê comer as nossas galinhas. Então, obviamente, por objetividade, o saruê está cometendo uma ação que é má, está cometendo um ato ruim. Mas é uma mamãe saruê que tem que alimentar os seus filhotes. Logo, ela matar a galinha para poder, então, né, se alimentar e poder alimentar os seus filhotes, é uma coisa boa do ponto de vista da saruê. E aí você está me assistindo e falou, peraí, Fernando, peraí, você está confundindo as coisas, porque, veja, estamos falando de um meio natural, estamos falando da natureza. A natureza das coisas é que os animais se matem, a natureza das coisas é que a mamãe queira matar para alimentar o seu filho, e por aí vai, né, coisa e tal. Mas a natureza das coisas ela também se aplica aos seres humanos. Então, você está me dizendo que a natureza das coisas talvez fosse que nós caçássemos uns aos outros? Que caso eu queira obter o que o outro tem, com a desculpa de me alimentar, de alimentar a minha família, de gerar conforto, porque isso também é importante para os seres humanos, então eu poderia usurpar o que é do outro em prol do meu conforto, em prol do meu alimento, em prol da minha segurança, porque essa também é a nossa natureza. Entende como começa a ficar um pouco mais complexo? E aí a nossa noção de bem e de mal, ela começa a variar. E a gente começa a precisar estabelecer um observador. Eu estou assistindo a mamãe saruê, e aí, portanto, eu que assisto,
decido se aquilo é um ato bom ou mal. Eu que decido se aquilo vai ou não me causar um incômodo, que eu vou chamar de mal. Se aquilo vai me causar uma reação positiva, que eu vou chamar de bem. E acho que é muito importante a gente trazer essa perspectiva também para uma coisa mais simples, como, por exemplo, rezar para passar em provas. Quer dizer, eu tenho as mesmas chances que qualquer pessoa de passar em uma prova. Porque nós temos, vamos supor, não é a realidade, mas vamos supor que nós temos o mesmo nível de educação, vamos supor que a gente tem o mesmo nível de acesso, vamos supor que a gente tenha a mesma quantidade de tempo para a gente poder estudar, poder se dedicar àquilo, e que a gente está fazendo tratamento igual para ansiedade, depressão. Então, quando eu sentar naquela mesa, vai estar todo mundo nivelado. Só que eu sou bruxo. E eu acendo minhas velas, eu faço minhas rezas, eu uso meus braceletes. Hoje eu tô sem bracelete. Eu uso meus braceletes, eu tenho minhas simpatias. E a pessoa à minha direita, ela é, sei lá, católica, a minha esquerda é evangélica, a da frente é do batuque, seja da Umbanda, seja do Candomblé, atrás de mim é espírita e uma galera lá é ateu. Quais são as chances daquela reza que cada um fez, daquela oração que cada um fez, menos os ateus, delas serem boas ou ruins? Quer dizer que se eu peço para alguma entidade que ela me ajude, que ela vele por mim, que ela me abençoe com conhecimento, que ela me abençoe com a sabedoria para que eu possa fazer uma boa prova, esse ato é bom? Esse ato é ruim? Esse ato é neutro? O que está acontecendo aqui? Quer dizer, eu posso estar potencializando a minha chance, a minha capacidade de passar naquela prova. Isso é justo com os outros? Isso de alguma forma desequilibra a balança, não desequilibra? E assim, eu tô falando de mim como bruxo, como isso fica perante os olhos de quem serve a um deus, e esse deus, ele é um deus dicotômico, ele é um deus que declara o que é bom e o que é ruim. Quer dizer que, sei lá, a pessoa do meu lado, porque ela é católica, ela tem mais direito de frequentar a universidade do que a outra que ela é umbandista, ou vice-versa. Entendem? Então, essa dicotomia do bem e do mal, ela é bastante pobre, eu vou dizer assim, porque é muito fácil você manipular a visão de quem está ouvindo para dizer aquilo é mal, aquilo é bom. Se aquilo é mal, evite, não faça. Se aquilo é bom, faça, repita, replique. Então, me é de muito desconforto falar de bem e mal. E é por isso que quando eu ensino os meus alunos, uma das coisas que a gente quebra logo de cara, eu tento quebrar logo nas primeiras aulas, e por isso que eu estou trazendo isso nesse vídeo tão cedo, é não pensar nas coisas através dessa perspectiva dicotômica de bem e mal. Talvez eu tenha dito dicotômico algumas vezes no vídeo e você não entenda. Dicotômico é aquilo que tem duas faces. Ou é isso, ou é isso. Ou você está seco, ou você está molhado. Ou está claro, ou está escuro. Ou é você, ou sou eu. Tá? Então, essa visão dicotômica de que as coisas existem, existe o lá, existe o aqui, existe o mal, existe o bem, existe o outro, existe o eu, existe o claro, existe o escuro. Essa diferença, eu acho que ela não cabe na bruxaria quando a gente fala de bem e mal. Por quê? Porque a gente precisa estabelecer o que é o observador. E aí surgem algumas questões, e algumas questões de ética e de moral. E aí eu sugiro você que está me assistindo, que talvez tenha aí os seus 14 anos, para mais, porque esse vídeo só é para pessoas com 14 anos, para mais. E aí você que está me assistindo que tem 14 anos, para mais, talvez não tenha tido contato com ética, talvez não tenha tido contato com filosofia, porque, né, acabaram com a educação no Brasil. E aí agora você está, né, começando a ouvir falar sobre isso. E eu posso recomendar que você busque conhecimento. Por quê? Porque ninguém está patrocinando esse canal, eu não vou recomendar nenhum livro específico de ética, até porque, querendo ou não, todos os livros de filosofia eles têm algum viés. Todo livro tem viés, todo livro tem viés. Cada coisa que se acessa, todo livro, toda obra, todo vídeo, toda música, toda, sei lá, o que você imaginar tem um viés. Cada palavra que alguém escolhe tem um viés. Alguém escolheu aquela palavra por um motivo. Alguém conhece aquela palavra por um motivo. Então tudo é enviesado. Não cai nessa de que as coisas não têm viés. Essa ideia de que, não, tem que ser neutro. Neutro é o caralho. Nada é neutro. Nem o sabão direito. Se concentra no vídeo. Bem e mal. Presta atenção. Se você está vendo isso, eu sugiro que você busque informações sobre ética, sobre filosofia da ética, sobre moral. Por quê?
Aqui a gente entra numa seara esquisita. Qual que é essa seara esquisita? Ah, não existe bem, não existe mal, logo eu posso fazer o que eu quiser. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, diria quem? Ele, Crowley. E aí é foda. Aí temos um problema. Por quê? Porque o Crowley, ele deu uma exagerada legal nisso. O Crowley levou isso muito a sério e ele cometeu quase que alguns crimes. Acho que ele cometeu os crimes mesmo. Acho que ele foi pra crime. Eu não vou ficar pesquisando não, mas acho que beira o crime ali. E aí você começa a ver essa galera perdendo um pouco a cabeça. Quando o pessoal começa a ter essa noção de, pô, o bem e o mal não existem, essas coisas não são reais e tal, e não sei o que, a galera acaba perdendo a mão. E não é bem por aí. O que eu quero dizer sobre isso? Quando a gente fala que bem e mal não existe, a gente está dizendo que eu não posso julgar uma situação e eu não posso julgar uma ação a partir do momento em que essa ação acontece puramente porque ela acontece. Eu não posso dizer que determinado ato é bom, determinado ato é ruim. Eu preciso observar e eu preciso ser justo sobre quem é o observador. Então, se eu estou vendo uma mãe saruê e ela está indo lá caçar galinha para alimentar os filhos, eu tenho que começar a pensar mais na justiça das coisas. E justiça não quer dizer bem e mal. Justiça quer dizer justiça. E a gente vai entrar em seara de justiça para a gente poder compreender. Assim como quando a gente fala de moral. Porque eu ouvi isso esses dias. Esses dias eu comentei isso com uma jovem bruxa e ela havia falado, pô, mas espera aí, tem aquele ato libidinoso não permitido por uma das partes, onde uma pessoa sofre um tipo de violência e, pô, você tá me dizendo então que isso não é nem bom nem mal? Sim, estou dizendo que isso não é nem bom nem mal. Agora, por quê que não é nem bom nem mal? Porque falar que um ato é bom ou mal traz juízo de valor. O valor de quem? O valor de quem observa. Eu toquei no microfone, espero que você não tenha zoado o áudio. O valor de quem observa. Então, por exemplo, óbvio que se isso acontecer, a gente vai olhar e vai o quê? Criticar. A gente vai apontar e vai moralmente trazer a ideia de que isso é errado e isso merece ser punido. Isso é errado, isso precisa ser punido, isso precisa ser vigiado, isso precisa ser evitado. Por quê? Porque vivemos numa sociedade e na nossa sociedade existem regras. E as nossas regras especificam que este comportamento ele é amoral. Ele está além da nossa moralidade. Ele é antiético, ele está além da nossa ética. Tá? Então quando a gente fala dessas coisas, falar que é mal é pobre, não descreve o quão aquilo pode ser impactante para a sociedade. E você pode acabar colocando um grupo de pessoas na casa do mal, do que deve ser evitado, do que deve ser rechaçado, do que não é humano. E a gente pode ter uma discussão muito saudável sobre aquilo que é moral, aquilo que não é moral, aquilo que é ético, aquilo que não é ético. A grande questão aqui é, quando a gente fala das coisas, e aí eu tô falando de magia mesmo, quando a gente tá falando de bruxaria, e esse vídeo talvez não tenha tido tanta bruxaria quanto você gostaria. Quando a gente vai fazer alguma ação, normalmente a gente vai dividir essa ação não em bem e mal. E eu tô trazendo isso porque a gente começa a pensar na perspectiva da magia negra. Ou seja, como assim essa magia que ela é negra e portanto ela é do mal? Esse é um termo bastante racista. Esse é um termo que traz uma ideia bastante perigosa. Então quer dizer que a magia branca é sempre boa? O que é magia branca? O que é magia negra? O que é magia cinza? O que é magia vermelha? Então magia tem cor. Quem não enxerga? Como enxerga a magia? Como diferenciar o que é uma magia negra de uma magia branca? Entendem o que eu quero dizer? Então, determinados feitiços são obrigatoriamente vistos como uma coisa ruim, como amarrações. Determinadas ações são obrigatoriamente vistas como coisas boas, como curas. Então você está me dizendo que se eu fizer um feitiço de cura é uma coisa boa, mas se eu fizer uma amarração é uma coisa ruim. Eu talvez agora não consiga pensar numa amarração que seja de fato positiva na vida de alguém. Mas eu consigo pensar em uma sequência de curas que pode ser usada de maneira muito negativa. Quer dizer, se eu estou fazendo alguém sofrer de maneira repetitiva, se eu estou o tempo todo causando dor e aflição a um ser humano e eu continuo ao mesmo tempo curando essa pessoa, isso é meio psicopata, isso é meio horrível, isso é meio problemático. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar.
Será que toda magia de cura é boa? Não sei. Será que existe algum tipo de magia que é unicamente ruim? Será que existem outras possibilidades? E é aqui que eu deixo a lição de casa. E é aqui que eu deixo que vocês pensem por si só e reflitam sobre isso, tá? Na magia que eu ensino, a gente não trabalha com a ideia de bem ou de mal. Essa vela não é boa, essa vela não é má, esse feitiço não é bom, esse feitiço não é mau, esse Deus não é bom, esse Deus não é mau. Essas coisas são. Agora, elas podem causar injúrias, elas podem causar dano, elas podem ser amorais. Muito cuidado com isso, né? Porque uma coisa não é nem boa nem mal, que ela não pode ser amoral. Né? Violar o direito dos outros é amoral, é antiético. Então, muito cuidado com isso. Reflitam sobre, busquem conhecimento. E acho que é isso. Eu acho que o pensamento do dia é esse. O vídeo do dia hoje não tem muito mais do que me aprofundar. Não pensem em pessoas como macieiras. A gente pode tomar atitudes, a gente pode tomar decisões. E tentem manter a sua moral íntegra. Tentem ser justos consigo mesmos e manter o que vocês chamam de moral dentro das suas linhas. Então, se para você aquilo é benéfico, se para você aquilo é justo, se para você aquilo vale e está dentro, né, da ética, está dentro das regras da sociedade, viva de acordo com aquilo que você acredita. Não viva de acordo com as regras dos outros. Pense por si só. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu concordo. Legal, bacana. Deixa o like, mostra que você concorda. Eu discordo. Legal, tem o dislike também que você pode usar e não é proibido não, tá? Pode apertar com força. Eu tenho uma visão diferente que é essa. Traz aí nos comentários, vamos conversar, vamos falar. Vocês estão meio acanhados, o vídeo pega um número legal de pessoas para quem está começando, mas vocês não comentam tanto assim. Então, se você tiver alguma ideia que você queira trazer, algum vídeo que você queira trazer específico, eu gostaria de ver o assunto tal, traz aí no canal. O canal tá começando, a ideia, já falei para vocês, talvez não seja viver isso aqui, mas seja aos pouquinhos a gente criar um grupo, criar aí uma galera que curta o que está acontecendo e que queira estar participando cada vez mais ativamente, tá? Fiquem bem, espero que todos vocês reflitam sobre as palavras que foram ditas, que elas tenham sido... Dá para falar que elas foram benéficas para vocês? Tenham sido boas palavras para vocês? Sei lá, bebe água aí, galera. Esse vídeo não teve água. Bebe água, se cuida e é nóis.